Origem dos primeiros seres vivos. A aceitação da hipótese da biogênese gerou um novo questionamento. Se todos os seres vivos surgem de outro pré-existente, como surgiu o primeiro? Pelo menos 3 possibilidades foram levantadas para responder a esta pergunta. Criacionismo. Ideia mais antiga, de cunho religioso, a origem por criação divina afirma que os seres vivos foram criados individualmente por uma divindade. Panspermia. De acordo com esta proposta, os seres vivos se originaram em outros planetas ou corpos celestes e chegaram na Terra aderidos a meteoritos. Neste caso, como surgiu a vida lá? Estudos recentes têm mostrado a presença de matéria orgânica em meteoritos e cometas, sugerindo serem comuns no universo. De qualquer forma, a vida teria se desenvolvido na Terra de acordo com suas condições. Evolução química. Hipótese formulada de maneira independente na década de 1920 pelos cientistas Oparin, bioquímico russo, e Haldane, biólogo inglês. Afirma que os seres vivos surgiram de associações espontâneas entre moléculas, formando substâncias cada vez mais complexas, que se sistematizaram, formando os primeiros organismos. Hipótese de Oparin-Haldane. Antes do surgimento da vida, a Terra era um oceano de rocha líquida, agitado por erupções vulcânicas e terremotos e impactado por meteoritos e asteroides, que forneceram carbono e água. O ciclo de evaporação e condensação de água provocava chuvas torrenciais e o resfriamento das rochas, permitindo a constituição da crosta terrestre. A liberação de grande quantidade de gases e partículas retidos pela gravidade formaram a atmosfera primitiva, composta principalmente por metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. O solo mais frio favoreceu o acúmulo de água nas depressões, formando os mares primitivos. Descargas elétricas e radiações intensas forneceram energia para a união de moléculas na atmosfera, que foram aumentando em tamanho e complexidade, formaram as moléculas orgânicas. Todas precipitavam com a chuva e se acumulavam nos mares primitivos, quentes e rasos, que se tornaram caldos nutritivos. Da aglomeração e agregação destas moléculas surgem os coacervados, conjunto de moléculas orgânicas reunidas em grupos e envoltos por água. Sistema parcialmente isolado com capacidade de realizar trocas com o meio, mantendo o meio interno protegido, onde ocorrem reações químicas mais controladas. Não se sabe como a célula primitiva ou protobionte surgiu, envolta por membrana, capaz de regular suas reações internas e com habilidade de se reproduzir. Comprovações experimentais. Experimento de Miller-Urey. No início da década de 1950, os químicos estadunidenses Miller e Urey desenvolveram um aparelho para simular as condições da atmosfera e dos oceanos primitivos e testar a hipótese de Oparin-Haldane. Um balão de vidro com água foi aquecido para simular a formação dos oceanos e formar o vapor. Outro balão armazenava o vapor, além dos outros gases, amônia, hidrogênio e metano, onde foram submetidos a descargas elétricas, como se fossem relâmpagos. Após um resfriamento por água fria, simulando as chuvas, o líquido condensado resultante se acumulava em um sistema em forma de U, replicando os mares primitivos. Ao final do experimento, o líquido foi analisado e continha várias moléculas orgânicas, como aminoácidos, precursores de proteínas. O primeiro argumento de Oparin-Haldane estava confirmado. Experimento de Fox. Em 1957, continuando o experimento de Miller-Urey, o cientista estadunidense Fox conseguiu produzir proteínas a partir de uma mistura seca de aminoácidos submetida a aquecimento. Essas proteínas formadas colocadas em solução aquosa
se agruparam, formando microesferas proteinoides ou coacervados. Algumas proteínas apresentaram ação catalítica. Oparin-Haldane rediscutidos. Mais recentemente, muitos estudiosos consideram que a atmosfera primitiva seria composta por monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrogênio, hidrogênio e vapor d'água, componentes dos vapores de vulcões, e pobre em metano e amônia sensíveis às radiações solares primitivas. No entanto, esses dados não invalidam as ideias de Oparin-Haldane, porque experimentos como o de Miller-Urey foram realizados com várias misturas de gases, e em todos os casos foram obtidas moléculas orgânicas, bastando haver fonte de carbono e nitrogênio, além da energia. O pesquisador estadunidense Russell e sua equipe, desde 2009, recriam as condições de fontes hidrotermais e têm obtido moléculas orgânicas a partir de metano, hidrogênio, gás sulfídrico, gás carbônico e amônia. Segundo os autores, devido à profundidade, estes ambientes estão protegidos dos impactos de meteoritos. Um conhecimento mais apurado sobre os mais variados sedimentos sugere que muito mais propício que a rocha para a formação de peptídeos seria a argila, com propriedade catalisadora. Moléculas de RNA, os prováveis genes primitivos, são formados com experimentos com argila e não com rocha, isto é, no fundo do mar primitivo. Na época de Oparin, não se falava em ácidos nucleicos. Acreditava-se que os responsáveis pelas características hereditárias eram as proteínas. Após a descoberta das ribozimas, passou-se a acreditar que a primeira molécula com função de gene foi um RNA. Ribozimas fazem cópias de RNA ou de DNA a partir de um molde de RNA. O DNA teria surgido mais tarde como um passo na evolução do RNA, tornando a informação hereditária mais estável. Até a próxima!